Então, bom dia. Vamos lá começar a semana melhor do que o tempo que vamos tendo. Isto, tirando. Se não tivéssemos em junho, se o calendário não dissesse junho, nós chegávamos a pensar que estávamos para aí em março. Eu já não pedia que nós estivéssemos como o ano passado, que em março estavam 30 graus e sol e calor, mas também em junho este tempo é uma coisa um bocado estranha. Bem, do ponto de vista de imagem de som, parece estar a chegar tudo bem, não é? Ver António, Sérgio Lopes, tudo bem? Bom dia. Bom, então parece estar tudo bem. Com som e imagem. Estão resolvidos os problemas da semana passada. Então vamos lá à nossa agenda de hoje, que é longa. E é bastante longa mesmo. Bom, então o que é que nós temos para hoje? Temos várias coisas. A primeira, eu vou começar por dizer que o público deu hoje em manchete que o Governo cancelou duas barragens que podiam abastecer o interior. Eu tenho só uma reflexão para fazer. Bom, está a ver porque é que é importante haver investimento público. É que o investimento público, ao contrário do que algumas pessoas dizem, bom, não pode ser nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ou seja, o que nós tivemos quando a Troika cá esteve e tivemos que fazer um processo de ajustamento violentíssimo e rápido, não se pode manter durante muito tempo. É óbvio que naquela altura se cortou o investimento. O drama disto é que, em alturas de crise, a gente não tem outra hipótese. Tem que cortar a direito e tem que cortar de forma profunda. E, portanto, vai tudo a eito. Ora bem, nessa altura compreende-se os sacrifícios que nós fizemos. Agora, o que não se compreende é numa altura em que se diz repetidamente e todos os dias que a austeridade acabou, que nós deixamos de fazer investimento público. O investimento público é necessário, o Estado não se pode demitir disso. Não há uma pessoa de direita, não há um neoliberal capaz de dizer isto. Agora, é estranho ver um governo de esquerda patrocinar estas coisas. Bom, segundo ponto da conversa de hoje. O público também diz que nasceu o 23º sindicato na área da educação. Chama-se STOP. O nome é promissor. STOP. E este sindicato diz que está farto de falinhas mansas. Opa, até que enfim. Eu que via o Sindicato de Educação, aliás, perdão, uma estrutura sindical como a de Mário Nogueira, a FENPROF, há uns 5 anos ou 6, a reagir violentamente com o que se fazia e que agora está caladinho, bom, só posso esperar uma coisa, que este stop seja mesmo para fazer stop, não é? E que as falinhas que os caracterizam não sejam mansas, é o mínimo que a gente pode pedir. Bom, vamos lá então à agenda de hoje. A agenda de hoje começa com uma história que tem a ver com o governo. Eu sei de fonte segura que lá dentro lá dentro do governo, já se começa a fazer contas. E já se começa a fazer contas porquê? Porque as coisas estão a ficar feias. Estão a começar a ficar feias. Não foi só o crescimento do primeiro trimestre que desiludiu. Foram outras coisas. Nomeadamente, a envolvente externa. Nós temos dois problemas neste momento. Em primeiro lugar, o preço do petróleo está bem acima daquilo que tinha sido orçamentado no orçamento para 2018. Eu vou-lhe recordar, o preço do petróleo está calculado à volta de cerca de $54 por barril, ele já vai quase nos 70. Bem, você dirá, está bem, mas isto não se vai manter. Não sei se vai manter ou não, se você for bruxo e conseguir dar resposta a essa questão de forma assertiva, bem, eu dou-lhes parabéns. Eu não consigo e tenho sérias dúvidas que alguém consiga, até por outra razão. Uma das razões pelo que o preço do petróleo se manteve baixo nos últimos anos foi o facto de ter aparecido uma nova classe de produtores que tem a ver com o shale gas. Ora bem, petróleo de xisto é uma forma diferente de extrair petróleo que tornou os Estados Unidos o principal produtor de petróleo a nível mundial, neste momento. E não apenas os Estados Unidos, o próprio Canadá. Ora bem, esse petróleo que veio para o mercado e até em excesso conseguiu colocar pressão sobre a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E o que é que aconteceu? O preço do petróleo caiu. Mas o problema é que neste momento, graças às tensões no Médio Oriente, Irão, mesmo aqui mais próximo de nós, o problema é que tudo isto colocou pressão em alta. Ora bem, do ponto de vista de racionalidade não haveria razão para o preço estar neste valor. Mas a verdade é que está. E, portanto, se você está a ver já esta agitação toda à volta do preço do petróleo e não sabe muito bem como é que se vai manter ou não, é natural que isto acabe por ter um efeito grande naquilo que é o comportamento económico. Bom, e isto é que está a ajustar o governo. Não é apenas isto.
vamos à segunda parte. Nós estamos a ter um problema com aquilo que é o receio dos mercados sobre a evolução dos juros. Já adivinhou? Tínhamos um problema chamado Itália, que é um grave problema para a zona euro. Se lembrarem de começar a pedir perdão de dívida, que é o que está em causa neste governo, que é, aliás, gente que não tem 2 dedos de testa, mas pronto, nós às vezes elegemos gente que não tem 2 dedos de testa. Não é caso para dizer, como o comissário alemão, que os mercados vão ensinar os italianos a votar como deve ser. Aquilo foi uma estupidez, só dá razão depois ao outro lado. Mas a verdade é que os italianos não votaram em gente muito sensata. Bom, e agora eles estão lá, estão no governo e, portanto, se começarem a aparecer em insistência nesta história de perdão de dívida, imagina o que é a Itália, que tem 3 trilhões de dívida no mercado, se começarem a falar em perdão de dívida. Quem é que vai pagar aquela marmelada? Nem a Alemanha consegue pagar aquilo. Primeiro ponto. Segundo ponto, temos aqui o problema ao lado em Espanha. Também tem lá gente que não bate muito bem da bola. Bom, e agora a questão é esta. Se este enquadramento externo piorar, o que é que vai acontecer a nós? Apanhamos uma constipação. Bom, mais a mais, porque nós, perdoa-me a expressão, porque nós nos últimos anos não fizemos reformas estruturais. Remember? Esse é um problema. Bom, onde é que isto nos deixa? Com uma incerteza muito grande, ainda para mais, porque se sabe que o dólar está a valorizar face ao euro. Portanto, há aqui um cenário de incerteza muito grande que começa a pôr preocupações onde ninguém no governo esperava. Não esperava o Primeiro-Ministro, não esperava o Ministro das Finanças e também não esperava o resto do governo, nomeadamente aquela malta que está mais predisposta a gastar. Ora, isto é um enquadramento que começa a ficar chato, para utilizar uma expressão muito em voga nos últimos tempos. Bom, segundo problema. Isto leva-nos a outra questão. Você recorda-se, na semana passada nós falámos daqui da famosa folga orçamental, não é? E que se dizia que havia 800 milhões e não sei das quantas, que o déficit não devia ser 0,1, devia de ser 0,7, e o Bloco de Esquerda atirou-se ao ar, e mais o PCP, com... Sabe o que é isto? É gastar por conta. Ou seja, nós ainda não temos folga nenhuma, já estávamos a dizer que tínhamos folga de 800 milhões de euros. O que é que aconteceu? No Ministério das Finanças e no próprio Governo começou a fazer-se contas. Então começou a fazer-se contas e descobriu-se uma coisa. Olha, que chatice, azar. Parece que essa folga não só não existe, como já desapareceu. Bem, aliás, eu costumo dizer aos meus amigos mais próximos que a única folga que existe é no parafuso de quem dirige o Bloco de Esquerda e o PCP. Está a perceber? Portanto, esta questão do... Olha, o crescimento económico foi inferior. Olha, os juros estão a subir. Só isto limpa completamente a folga orçamental. Portanto, está a ver como é que se gera a economia em Portugal? Agora imagine só se isto tudo piorar graças à alteração do enquadramento externo. Onde é que a gente fica? Não é com uma folga, fica com um déficit. E agora responda-me esta pergunta. Imagine você que em sua casa você tem receitas conjunturais. É? E decide aumentar a sua despesa fixa, ou seja, permanente. Aquilo que em finanças públicas se designa por despesa corrente. O que é que acontece? Olha, quando essas despesas, com essas receitas conjunturais desaparecerem, a sua despesa fixa mantém-se, não é? O que é que sucede? Déficit. Está a ver o que nós andámos a fazer nos últimos tempos? Está a ver o que é que foi a gestão orçamental do Dr. Centeno? Mas deixe lá, eu ainda hei de explicar aqui um dia destes porque é que espero que o Dr. Centeno continue no lugar onde é que está. Está bem? Bom, vamos lá andar para mim, porque temos aqui mais assuntos para tratar hoje, que têm a ver essencialmente com... Olha, faltam 530, ouviu bem? 530 anestesistas no Serviço Nacional de Saúde. A sério? Quem diria? Bom, vamos lá ver. Alguns deles estão a sair para o setor privado. Alguns deles nós sabemos que foram para fora. Lembra-se que aqui há dias o Correio da Manhã trazia que 17 mil médicos e enfermeiros expiraram de Portugal nos últimos anos. Afinal, não pararam de expirar. Porquê? Porque a austeridade acabou. Está a ver como é que se fazem as contas em Portugal. Bom, quem diria que a austeridade acabou em Portugal? Está a ver? É estranho, não é? Como é que você, de um momento para o outro, passa de uma situação em que se dizia que estava tudo bem no Serviço Nacional de Saúde para um problema que é um problema cada vez grave. Repare, anestesistas. Não se fazem operações sem anestesistas. É daquelas especialidades mais complicadas da medicina. Ora, é isto que nós estamos aqui a falar. E é isto que vale a pena refletir. Porque quando lhe vierem com aquela retórica toda sobre a austeridade e sobre ter acabado da austeridade,
Nunca esqueça destes pormenores. Repare, você já tem problemas com os hospitais, já tem problemas com os fornecimentos, com os pagamentos, já tem problemas com investimentos nos hospitais, tem falta de enfermeiros, tem falta de médicos e agora tem falta destes especialistas fundamentais que se dá pelo nome de anestesistas. Bom, eu não quero imaginar se estes números estivessem a ser divulgados há 4 ou 5 anos. Era chamar nomes por aí fora, não é? Bom, já agora, por chamar nomes, é o assunto que é tratado daqui um dia destes, que é... eu não sei se reparou, mas nos documentos produzidos pela OCDE e pelo FMI na semana passada chamava-se a atenção para a baixa taxa de poupança em Portugal. Bom, a taxa de poupança é um problema entre nós, que está a um nível historicamente baixo. Eu hei de tratar desse assunto amanhã. Porquê? Porque ainda temos aqui um outro assunto na agenda, que é o assunto Jardim Gonçalves. Bom, ficámos a saber no fim de semana que o Tribunal deu razão a Jardim Gonçalves. Na questão da pensão. Jardim Gonçalves recebe uma pensão de 167 mil euros. E o banco pôs um processo em tribunal para baixar isto. Bom, a verdade é que o Tribunal de Sintra deu razão a Jardim Gonçalves. Eu não gosto de questionar decisões de tribunais. E, portanto, aqui a questão não é saber se o Tribunal tem razão, não tem razão. Há aqui várias coisas que nós temos que pensar em relação a esta matéria. Quem é que paga esta pensão a Jardim Gonçalves? É a Segurança Social? Ou é uma pensão privada, ou seja, resultante de aplicações em fundos de pensões e coisas do género? É esta a primeira distinção que se tem que fazer. Bom, a segunda distinção que se tem que fazer é esta. Quando nós estamos a falar da Segurança Social, eu percebo que se ponha este tipo de limites. Porquê? Porque isto sai daquela conta que paga as pensões de qualquer um de nós, que passou a vida a descontar para aquilo que é a Segurança Social e, para o caso de funcionários públicos, para a Caixa Geral de Aposentações. Eu aí percebo que se ponha as maiores limitações. Agora, vamos para as pensões privadas. Nas pensões privadas, o valor da pensão é determinado de acordo com aquilo que nós contribuímos durante a nossa vida ou durante um determinado período. Isto é um sistema de capitalização, que era aquilo que devia ser o nosso sistema público de pensões. Ou seja, quando você desconta para a sua pensão, você devia estar a meter numa gavetinha cujo Estado e a Segurança Social vai fazendo as aplicações e depois, ao final da sua vida ativa, começa a pagar. Bom, não é isso que se passa. O que você está a pagar neste momento, 11,75%, vai diretamente para quem está neste momento a reformar-se. É o chamado sistema de distribuição. Ora, no sistema privado, ou seja, quando nós fazemos descontos para fundos de pensões, o que está em causa é a tal história da gavetinha. Nós metemos dinheiro na gavetinha e há uma entidade que está a gerir esse dinheiro que vai fazendo aplicações e no final desse período vai-nos pagando uma pensão. Bom, eu aqui acho que é impensável a teoria de que se tem que pôr limitações. Está a ver? Porque você contribuiu. E porque alguém pegou no dinheiro que você contribuiu e fez aplicações e tão rentáveis que dá para lhe pagar uma pensão elevada. Ora bem, aqui não há justificação nenhuma para nós nos indignarmos. Agora é assim, você dirá, mas foi isso que Jardim Gonçalves fez? Eu não sei, presumo que sim. Mas já agora um alerta. Se foi isso que Jardim Gonçalves fez, que direito é que nós temos de estar a dizer que não faz sentido pagar aquela pensão? Nós podemos dizer assim, bem, mas num país onde se pagam pensões tão baixas, mas isso é outra história. Porque, do ponto de vista de justiça, aquela pessoa contribuiu e que alguém fez aplicações com esse dinheiro que nós entregamos, tem todo o direito a ter uma pensão. Agora, eu não sei, essas contribuições feitas durante o período em que se contribuiu, estavam bem feitas ou mal feitas. E porquê é que eu digo isto? Porque a gestão do BCP, nos últimos 10 anos, antes de ter havido os problemas, não foi uma gestão impecável. Mas os processos do Banco de Portugal em tribunal mostram que houve muita coisa que não foi bem feita. Agora, a questão aqui é saber se as contribuições que o Jardim Gonçalves fez nessa altura estavam corretas ou não, tendo em conta esse princípio. E, portanto, é isto que nós temos que ver antes de andarmos para aqui com aqueles julgamentos típicos em Portugal, que é assim, olha, aquele gajo ganha 200 mil euros de pensão e eu ganho 200 euros. Bom, isto não me comove nada. Não me comove nada, porque a questão aqui é uma questão de justiça e é isso que deve ser visto antes de nós nos pormos para aqui com análises idiotas, populistas, sobretudo populistas, daquilo que é o nosso sistema de pensões. E populismo, meus amigos, é a pior coisa que nos podia acontecer neste momento.
Bom, eu já não o vou incomodar mais agora, vou ter ainda uma conversa improvável com muita certeza ainda hoje e quero dizer-lhe que esta semana vamos ter que alterar alguns programas, horário de alguns programas, nomeadamente do pontapé de saída e também do Think Tank, porque a partir da manhã não vou estar em Lisboa. Bom, vou ficar por aqui, como lhe disse, quero-lhe desejar um excelente dia e um bom início de semana, de recordar que amanhã, para aqueles que são fãs do programa da manhã, cá estarei às 8 da manhã para analisar a atualidade económica e política. Quanto a si, olhe, fique bem, tenha um grande dia e não se esqueça, ponha aí um gosto e faça partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até logo.